Você não está desmoronando, você está funcionando, e é justamente isso que assusta. Você acorda, cumpre o que prometeu, responde mensagens, entrega resultados, sorri quando precisa, e ninguém percebe o que acontece quando a porta fecha e o silêncio aparece. Porque no fundo existe um desgaste que não tem lugar no vocabulário do dia a dia. Não é uma tristeza dramática, não é uma crise visível, é uma sensação de estar bem por fora e ao mesmo tempo um pouco distante de si por dentro. Você já notou como até os momentos bons parecem passar sem tocar você por inteiro? Como se a alegria viesse com atraso ou nem chegasse? Você descansa e ainda sente que falta alguma coisa. Você conversa, mas se sente sozinho em algum ponto da sua própria mente. Você faz planos, mas a empolgação não acompanha. E o mais estranho, você não tem uma justificativa clara. Então, você se cobra em silêncio, como se fosse proibido sentir isso quando a vida teoricamente está em ordem. Este é o canal que tenta colocar em palavras aquilo que muita gente sente, mas não sabe explicar. Sem rótulos fáceis, sem frases prontas, sem transformar sua experiência em um resumo. Só uma pergunta honesta. E se isso que você está vivendo não for apenas fase, nem preguiça, nem frescura? E se a normalidade que você aceita todo dia estiver escondendo algo que a gente precisa encarar de frente? Vamos quebrar uma ideia confortável. Isso não é normal. É comum, mas não é natural. Normal é sentir cansaço depois de esforço e voltar. Normal é atravessar um período difícil e, com o tempo, respirar de novo. O que não é normal é viver em modo automático por semanas e meses, como se a vida estivesse sempre ligada no mínimo, enquanto você mantém a aparência de controle no máximo. Repara no cotidiano. Você abre os olhos e já tem notificações. Você trabalha com várias abas abertas, várias conversas, várias urgências que não eram urgências até alguém decidir que eram. Você come rápido, decide rápido, responde rápido, e quando finalmente tem 1 minuto livre, sua cabeça continua correndo. O corpo senta, mas por dentro tudo segue em pé, em alerta, como se descansar fosse perder tempo. E de tanto repetir isso, a gente chama de maturidade, chama de responsabilidade, chama de rotina. Se isso está te descrevendo, fica comigo. Se inscreve e acompanha os próximos vídeos, porque aqui a gente vai desmontar essa falsa inevitabilidade com clareza e linguagem humana. E a pergunta que muda tudo vem agora. Se esse estado não é natural, de onde ele vem? O mundo moderno não te pede apenas trabalho, ele pede presença constante, aceleração constante, uma atenção sempre disponível, como se você tivesse que provar o tempo todo que está ativo. Não é uma falha de caráter, é um ambiente construído para não deixar espaço. Espaço para silêncio, para tédio, para digestão emocional, para pensamento lento. Olha o sinal mais simples: tela. Em média, pessoas passam mais de 6 horas por dia em frente a telas, somando dispositivos, segundo levantamentos reunidos por Backlinko, com base em dados globais de usuários de 16 a 64 anos. E, quando você não está na tela, você está pensando na próxima coisa que a tela vai cobrar de você. Como descansar de verdade dentro de um sistema que mede valor por resposta rápida? Agora coloca trabalho no meio. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho estimaram que jornadas muito longas, acima de 55 horas semanais, se associaram a centenas de milhares de mortes em um único ano analisado. Não é para assustar, é para mostrar que o ritmo não é neutro. Ele deixa marcas. E o mais inquietante, o dia não termina mais quando termina. A Microsoft descreveu o dia de trabalho infinito, com reuniões depois das 8 da noite, crescendo ano a ano, impulsionadas por colaboração entre fusos. Se o seu tempo nunca fecha, como o seu mundo interno fecharia?
Talvez seja por isso que, em algum momento, a gente precise dar um nome para o que está acontecendo. Vamos nomear sem transformar você em caso. Isso aqui é uma dor de fundo. Não é um evento específico. Não é falta de gratidão. Não é drama. É um ruído baixo, contínuo, que fica por trás das cenas enquanto você vive. Como uma trilha sonora que nunca desliga, mesmo quando o capítulo do dia foi bom. Você pode estar em segurança, pode estar melhorando, pode estar conquistando coisas, e a dor de fundo continua ali, te lembrando que existe algo não resolvido, não explicado, não encaixado. O que ela é? Uma sensação persistente de distância interna, de peso sem motivo claro, de prazer que chega pela metade, de presença que não se completa. O que ela não é? Uma fraqueza pessoal que se resolve com vergonha, nem uma fase que passa só porque você decidiu ser mais forte. Por isso tanta gente sente e não sabe explicar, porque a linguagem comum só reconhece o sofrimento quando ele explode. A dor de fundo é silenciosa, educada, funcional. Talvez seja por isso que ela aparece tanto em músicas tristes que confortam, em filmes onde o personagem parece bem, e ainda assim carrega um vazio que não cabe em palavras. Agora eu quero te ouvir. Nos comentários, qual frase descreve melhor a sua dor de fundo? Cansaço por dentro, vida no automático ou alegria sem peso? E segura essa. Se existe uma dor de fundo, o que ela faz com o sentido da sua vida quando você para de fingir que ela não está lá? A dor de fundo não aparece em exame. Ela aparece nas escolhas pequenas. Você começa a aceitar relações mornas porque não tem energia para exigir reciprocidade. Você empurra conversas importantes para depois, porque agora não dá. Você compra pequenas recompensas para sentir alguma coisa e logo depois sente que não sentiu nada. O tempo acelera, semanas somem. E quando alguém pergunta como você está, você responde tudo certo por reflexo, como se a verdade desse trabalho demais. Ela também muda sua percepção de prazer. O que antes te animava vira tarefa. O descanso vira culpa. O silêncio vira incômodo. E a vida vai ficando eficiente, mas menos viva. Um dado que não explica tudo, mas ilumina o cenário. Em 2024, a Gallup registrou que 39% dos adultos no mundo relataram preocupação por grande parte do dia anterior. E mais de um terço relatou estresse. Isso não define ninguém, apenas mostra um terreno emocional amplo. Respira um segundo e observa. Quantas decisões suas hoje são movidas por vontade e quantas são movidas por aguentar? Se a dor de fundo vai moldando sua vida sem alarde, a pergunta inevitável se aproxima. Até quando isso pode ser sustentado sem você perder algo que nem percebe que está perdendo? Aqui mora o conflito. Você continua funcionando porque aprendeu que parar é perigoso. Você continua funcionando porque tem gente contando com você. Porque existe boleto, prazo, responsabilidade, família, reputação. Porque você construiu uma imagem de forte e sente que não tem direito de ser diferente. Então você empurra mais um dia, depois mais um, e vai ficando bom em esconder. Só que por dentro, algo cobra a conta em silêncio. Você percebe nos detalhes, irritação sem motivo, paciência curta, vontade de sumir por algumas horas. Não por drama, mas por exaustão interna. Você se pega olhando para o próprio dia como se estivesse assistindo a sua vida de fora. Você faz o que precisa, mas não se encontra no que faz. E aí vem a culpa. Se eu tenho uma vida organizada, por que eu me sinto assim? A culpa vira mais um trabalho. E o dilema se fecha como armadilha. Se você admite o custo, você teme desmoronar. Se você nega o custo, você se trai um pouco todo dia. Continuar funcionando é sobrevivência. Reconhecer o preço é consciência. E consciência dói. Então eu te deixo com isso para o próximo passo. O que acontece quando você percebe que está se sustentando, com partes de você ficando para trás?
Se você chegou até aqui, talvez tenha notado uma mudança. Não é que você descobriu um problema. Você conquistou clareza. Você viu que existe uma experiência silenciosa, recorrente, que muita gente vive escondida. Viu que ela não depende de uma tragédia explícita para existir. Viu que ela se alimenta de um mundo acelerado, de um tempo que nunca fecha, de uma vida que cobra presença constante e recompensa quem aguenta calado. E percebeu o risco. Quando isso vira hábito, a gente chama de vida. A dor de fundo, do jeito que descrevemos, não transforma você em frágil. Ela revela que você ainda está atento, porque só percebe o vazio quem lembra como era sentir inteiro. Só estranha a vida automática quem ainda tem uma parte viva pedindo sentido. E talvez seja por isso que tanta gente melhora por fora e mesmo assim sente o mesmo peso por dentro. Não é falta de força, é falta de linguagem. Quando você não consegue nomear, você não consegue negociar com a própria realidade. Você só aguenta. E agora vem a parte coletiva. Quantas pessoas ao seu redor estão assim, funcionando e sorrindo, enquanto o mundo interno vai ficando cada vez mais estreito? Quantas relações viram troca de tarefas? Quantas conversas viram atualização de agenda? Quantos domingos viram preparação para a segunda-feira? Quando isso vira padrão social, a pergunta não é mais o que há de errado comigo. A pergunta vira o que estamos chamando de vida. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você não conseguia explicar, comenta aqui embaixo. Em que momento você percebeu que estava funcionando no automático? Se inscreve no canal, porque aqui a gente constrói linguagem para o que é invisível. E assiste aos próximos vídeos para continuar essa investigação com calma e profundidade. E não responda por reflexo, ok? E eu termino com a pergunta incômoda, a que ninguém gosta de encarar. Se você continuar do mesmo jeito por mais alguns anos, o que exatamente vai sobrar de você além de hábitos e obrigações?